Olá, gente, de volta para a nossa aulinha de matemática, né? Nós estamos estudando os números fracionários, certo? E isso no livro de vocês está na página 84. Porém, hoje eu não vou ministrar essa aula de fração para vocês, tá? O que vocês vão aprender hoje fração é naquele videozinho que eu venho passando desde a segunda-feira. Por que isso, tia? Porque eu já expliquei toda essa parte e o vídeo também, certo? Então, esse vídeo vai servir como a aula da quarta-feira para que vocês respondam o livro de atividade de reforço, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. A nossa aulinha de matemática hoje vai só ser aquele videozinho que a tia Janete já passou, para que vocês fiquem bem fixados o conteúdo do início do estudo das frações, para quando a gente começar a passar para as outras, para os outros conteúdos de fração, a gente já está com esse, ó, na ponta da língua, tá bom? Então, tchau, tchau. Voltaremos daqui a pouco para a nossa aula de geografia. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre frações. Estão preparados? Então, vamos lá! Uma fração é o número usado para representar parcelas de um valor inteiro que foi dividido em partes iguais. Ou seja, se um objeto qualquer for dividido, o número que representará cada uma dessas partes nessa divisão será chamado de fração. Suponha que tenhamos um retângulo que foi dividido em 8 partes iguais. Agora imagine que 6 partes desse retângulo foram coloridos de azul. Como podemos representar em números as partes que foram coloridas? Para escrever essa informação matematicamente, basta sobrepor dois números, os quais vamos chamar de numerador e denominador. No numerador, que é a parte de cima, colocamos os quadros que foram pintados de azul. E no denominador, que é a parte de baixo, colocaremos a quantidade de partes que o retângulo foi dividido. Então, gravem aí. Em uma fração, a parte de cima é chamada de numerador e indica quantas partes do inteiro foram utilizadas. E a parte de baixo é chamada de denominador e indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Leitura de frações. A leitura de uma fração irá depender do seu denominador. Quando temos frações cujo denominador é abaixo de 10, usamos os algarismos ordinais para a leitura. Por exemplo, 1/2, 2/3, 1/5, 3/7. E também utilizamos os números ordinais nas leituras dos números 100 e 1000. Por exemplo, 2 centésimos e 25 milésimos. E para todos os outros denominadores acima de 10, lemos normalmente, mas acrescentamos na sua leitura a palavra avos. Por exemplo, essa fração não se lê assim, 7/11 ou 5/23. Não, nós lemos os números normalmente, temos um 7 e um 11, e acrescentamos a palavra avos no final. Então, fica assim, 7/11 avos. Aqui temos um 5 e um 23. Então, lemos assim, 5/23 avos. 9/32 avos. 4/17 avos. Cuidado para não colocar o acento na palavra avos, senão ficará avós. Para frações com os dois números iguais, podemos chamar de inteiro. Por exemplo, se você comeu 6/6 de um chocolate, você comeu o chocolate inteiro, não é verdade? Então, 6/6 é o mesmo que o inteiro. Outro exemplo. Pedrinho comprou uma pizza gigante de 12 fatias e comeu 3 pedaços. Como teremos que representar a fração das partes que ele comeu? Bom, na parte de baixo, colocamos em quantas partes o todo foi dividido. A pizza foi dividida em 12 partes, então devemos colocar o número 12 embaixo.
Na parte de cima, devemos colocar as partes que foram consumidas, ou seja, 3 partes. Então, a fração deve ser lida assim: 3/12. Vamos aprender a representar uma fração em forma de desenho. Por exemplo, 3/8. Para representar essa fração em uma forma de desenho, você pode utilizar uma figura geométrica, um círculo, um quadrado, um retângulo, etc. Vou utilizar um retângulo. Comece sempre a dividir o desenho de acordo com o número que está embaixo, de acordo com o denominador, que indica a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Nesse caso, 8 partes. Pronto, já dividi. Agora, vou colorir a parte que foi utilizada, que são 3. 1, 2, 3. Prontinho. Vamos ver se vocês entenderam? Como nomeamos essas frações? Se você respondeu 4/7, 3/3 ou 1 inteiro e 17/18, você acertou. Qual é a representação dessa fração? Se você respondeu a letra C, você está correto. Como podemos representar em números as frações abaixo? Se você respondeu 2/4 e 4/10, muito bem! Você compreendeu direitinho. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!